No módulo anterior, discutindo sobre a existência e a natureza das leis biológicas, a gente chegou a um problema, a uma dificuldade que ficou em aberta para ser tratada neste segundo módulo da terceira unidade da disciplina Filosofía da Ciencia. Esa dificultade era a seguinte: analizando certo tipo de principios de importancia teórica central para as ciencias biológicas, como o principio de Hardy-Weinberg, no caso específico da genética de populações e tamén da formulação da teoría da selección natural ao cual ela dá lugar, ou, por exemplo, o propio principio de selección natural, ou tamén outras fórmulas que a gente encontraba no dominio da genética de populações, ou seja, analizando ese tipo de fórmulas e de principios, a gente chegaba á conclusión de que eles podían, sí, con efeito, ser considerados leis, que a definición geral de leis que nos tiñamos fornecido e que nos permitía, por exemplo, caracterizar como leis ao principio causal, ao principio de Arquimedes e ao principio gravitacional, con o mesma na base da mesma caracterización geral de lei, nos podíamos concluir que, con efeito, o principio de Hardy-Weinberg, o principio de selección natural, estas fórmulas da genética de populações, estas fórmulas matemáticas da genética de populações, eran leis. Só que, e aí estaba o problema, eran leis que non podían ser consideradas leis causais. O principio de Hardy-Weinberg podría ser caracterizado como unha lei de forza cero, análoga ao principio de inercia da física. O principio de selección natural podía ser caracterizado como unha lei consecuencial análoga á segunda lei de Newton. Mas se a gente consideraba a física clásica, a mecánica newtoniana, a gente vía que aí, mesmo que estas leis tivesen unha importancia teórica e explicativa moito grande e central, fundamental, existía unha tarefa explicativa tamén moi importante, que é aquela da explicación causal, para a cual esas leis debían ser combinadas con outras, concretamente con unha lei causal fundamental como era o propio principio gravitacional. E que, cando a gente olhaba para o lado da biología, a gente non conseguía enxergar equivalentes a esas leis gerais causais no caso das ciencias biológicas. Falamos tamén un poquinho da idea da heteronomía explicativa da biología funcional, segundo a cual aí ese problema non sería tan grave, porque neste caso a explicación causal, a parte causal das explicações era fornecida pelas leis que a biología funcional tomaba por empréstimo para aplicar de forma tácita e implícita, que eran as leis da física e da química. Mas, digamos, a cousa ficaba, digamos, a dificultade se agravaba cando a xente consideraba o que acontecía no dominio da biología evolutiva ou tal vez incluso no dominio da ecoloxía. Aquí, neste segundo módulo da unidade, a xente vai tentar superar esa dificultade apelando para unha outra forma de entender a explicación causal que non supón que ela se base justamente ou necesariamente en leis causais universais, en leis propiamente causais. Elas sí poden, claro, estas leis causais poden moito ben desempeñar ese papel, mas ele non necesariamente debe ser desempeñado por ese tipo de enunciados universais. Há outros recursos posibles con os quais nos construirmos explicacións causais nas diferentes disciplinas do coñecimento científico e particularmente dentro das ciencias biológicas. Quer dizer, para nos poder resolver o problema de cual é o elemento articulador das explicacións causais que se poden encontrar en disciplinas como a biología evolutiva, SOBI, o referencial da teoría da selección natural, por exemplo, para nos poder resolver esa cuestión, o que nos precisamos, entón, é escapar, quebrar o limite que nos impõe a clásica concepción nómica da explicación ou da imputación causal.
a idea é que esta idea clásica, anómica da imputación causal é que sempre para construirmos unha explicación causal e para justificar unha imputación causal, nós necesitamos a referencia, nós necesitamos a cobertura de un enunciado universal, de unha lei, justamente de carácter causal, que é o que a gente non está encontrando cando olha para, por exemplo, unha teoría como a teoría da seleção natural. E a saída é o que eu gosto de chamar alternativa experimental, isto é, concepção experimentalista da imputação causal e de explicação causal, mas que alguns chamam também, talvez menos elegantemente, mas também mais graficamente, concepção manipulacionista da explicação e da imputação causal. Esta concepção manipulacionista ou experimental da explicação causal e das imputações causais tem tido ao longo do século XX diferentes formulações. Uma clássica muito importante é a do filósofo finlandês Henrik von Wright, mas ela apresenta, a meu entender, algumas dificuldades que até fazem mais difícil e complexa sua explicação e sua utilização. Eu prefiro, portanto, me remitir a uma formulação mais recente desta tese, muito clara, muito bem argumentada, que é apresentada pelo filósofo da ciência norte-americano James Woodward no livro dele de 2003, Making Things Happen, fazendo as coisas acontecerem. Aí ele apresenta com uma grande clareza esta concepção experimental da explicação causal. E o que Woodward diz claramente, as ideias centrais dessa tese que ele sustenta, é que, em primeiro lugar, a chave da explicação causal não está, a chave da explicação causal está, de fato está, sim está, em invariantes experimentais. O sea, para explicar, nós não precisamos nos remitir necessariamente a leis causais. A gente pode utilizar invariantes experimentais que, na explicação causal, a gente pode utilizar invariantes experimentais que não necessariamente constituem enunciados que possam ser caracterizados como lei. E ele vai dizer, incluso, que a chave, o que importa na explicação causal é isso que ele chama de invariância experimental e não a universalidade. Aliás, leis como princípio de Arquimedes, leis causais como princípio de Arquimedes ou princípio gravitacional, que são efectivamente leis causais, o que vai dizer Woodward ao respeito é que essa universalidade, esse poder de explicar causalmente que elas apresentan, não reside esse poder, a chave desse poder não está na universalidade, sino no fato de que princípio de Arquimedes e princípio gravitacional são também invariantes experimentais, universais, mas são também invariantes experimentais. Havendo, porém, invariantes experimentais que também permitem explicar causalmente, mesmo que não tenham essa universalidade própria das leis que nós registramos no caso do princípio de Arquimedes e no caso do princípio de gravitação. O importante, então, é entender essa ideia de invariância e essa ideia de invariante experimental. E, sobretudo, a ideia de invariância sob manipulações experimentais. Os invariantes que permitem articular explicações causais são invariantes estáveis, como se invariantes que se preservam sob manipulações experimentais e que, aliás, nos permitem organizar e nos permitem realizar genuínas manipulações experimentais. Mas para explicar isto, eu vou irme um pouquinho fora do próprio texto de Woodward e vou apelar para um exemplo muito particular
apresentado por o filósofo da biologia Elliot Sober no livro dele de 1984, The Nature of Selection. Eu já mencionei aqui, incluso no módulo anterior, a Elliot Sober como um dos filósofos, como quizá o filósofo da biologia mais influente, né, das últimas décadas, né? E ele apela para um exemplo que é o que vou explicar aqui, embora, e que voy a usar para nosso tema, embora o contexto no qual ele utiliza é outro. Ele o utiliza justamente para explicar o carácter causal da seleção natural, ou melhor, como é que a seleção natural deve ser compreendida para ser considerada uma noção causal. Eu vou usar o mesmo exemplo, não para discutir esta questão concreta, sino para ir, vamos com este exemplo, ir um pouquinho mais longe, e utilizar ele justamente para falar do que é, em geral, uma explicação causal. Quer dizer, eu não vou fazer um uso contrário àquele que Sober faz de seu próprio exemplo. Ele utiliza justamente para explicar por que uma correta explicação por seleção natural é uma explicação causal. Né? Ou como é que uma explicação por seleção natural tem que se estruturar para ser realmente uma explicação causal. E eu vou utilizar o mesmo esqueminha, o mesmo exemplo para justamente fazer algo um pouquinho mais geral, né? Ilustrar uma ideia que tem a ver com as explicações causais em geral. A ideia justamente de invariância que a gente remite ao James Woodward. O exemplo de Sober, né, tem a ver com um brinquedinho. De fato se trata de um brinquedinho, segundo ele explica, que alguém deu de presente ao neto dele. E evidentemente, Sober estaba moito interesado no problema da causalidade cando brincaba con o seu netiño, e aí entón ele percibió que este brinquedo, né, colocaba, né, unha boa cuestión, né, que permitía explicar a noción de causalidade e explicar, digamos, como é que a gente debe entender unha explicación causal. Este brinquedo é un cilindro, né, transparente, ou que en parte é transparente, que ten como se fose, né, diferentes andares, né, ou placas intercaladas ao longo dese cilindro, que son como se fosen peneiras con buraquiños, estas peneiras de diferente tamaño, né, peneiras maiores no alto, né, no caso aquí no que aparece no alto, menores no segundo andar, menores ainda no terceiro andar, e por último, né, por último, né, já é o último andar, não tem mais peneira aí. Agora, este cilindro tem, né, duas bases, como qualquer cilindro. Se nós apoiamos ele sobre a base Y, ou seja, no sentido contrario ao qual ele está agora apoiado no desenho, né, todas as bolinhas, né, incluso as máis pequenas e as medianas e as verdes, que son tamén que son casi tan grandes como as maiores, né, todas van a cair, né, van a entrar na parte do brinquedo, na parte do cilindro, no compartimento dele, no cual se encontran as bolas maiores. Todas van a ficar todas juntas, né, dentro desse, llamemos así, primer compartimento. Agora, se nós depois de facer iso, né, viramos outra vez o cilindro para que ele se apoie na base P, né, como está así agora no propio deseño, o que a gente vai ver que as bolas menores comezan a descer. Mas, digamos, comezan a descer de unha forma, digamos, discriminada, né? As máis pequenas, as que son vermelhas, llegan até o compartimento inferior, as amarelas fican no compartimento que antecede ao inferior, e as verdes fican en aquele que segue o inmediato posterior ao compartimento das bolas maiores, que agora ficou no andar superior. E se a gente repite varias veces esa operación, né, apoia o cilindro na base Y
todas as bolas se juntan aí e depois a gente invierte outra vez o brinquedo, né? O que vai acontecer vai ser sempre o mesmo, né? E aí vamos então a verificar dois invariantes diferentes, que é como se vocês dissessem dois invariantes diferentes que são como duas formas diferentes de descrever o que está acontecendo. A primeira seria a seguinte: quando o cilindro está apoiado sobre a base P, só as bolinhas mais pequenas chegam até o fundo. E outro, quando o cilindro está apoiado sobre a base P, só as bolinhas vermelhas chegam até o fundo. De fato, os dois, vejam bem, são dois invariantes, os dois verdadeiros, não há nenhum paradoxo, não vejam um paradoxo onde não há nenhum paradoxo em que os dois sejam verdadeiros, porque em certa forma são como duas descrições possíveis daquilo que está acontecendo. Mas eu digo que se trata de invariantes porque eu posso repetir várias vezes a operação de invertir, né, apoiar o cilindro na base P, na base G e depois na base P, e sempre vai acontecer o mesmo, né? Quando apoio ele na base P, todas as bolas vão a começar a cair, mas somente as mais pequenas vão a chegar no fundo e somente as vermelhas vão a chegar no fundo. Agora, o importante, né, é ver a diferença que existe entre estes dois invariantes, ambos verdadeiros. E é que só um deles é causal. O sea, somente um deles fornece conhecimento causal. E é justamente o primeiro, quando o cilindro está apoiado sobre a base P, só as bolinhas mais pequenas chegam até o fundo. Porque aí, digamos, en ese invariante há un conhecimento causal embutido. Porque ele me explica a causa de que aconteça essa distribuição entre bolas. En cambio, se eu apelo para a cor não me coloca perante a causa dessa distribuição das bolinhas. Tal é assim que, e isto é óbvio, se eu pintasse todas as bolas de vermelho, nem por isso as bolas maiores cairiam no fundo. En cambio, se eu tornasse as bolas todas elas mais pequenas, ou eu tornasse todos os buracos maiores, aí sim, né, todas as bolas ficariam no andar de baixo. Quer dizer, o invariante, quando o cilindro está apoiado sobre a base, quando o cilindro está apoiado sobre a base B, só as bolinhas mais pequenas chegam até o fundo, né? Na realidade, o que me está tamén dicendo é, quando o cilindro está apoiado sobre a base P, só as bolinhas que son menores que os buracos de cada un dos andares consiguen continuar su percurso en dirección ao fundo. E iso me dá unha indicación de como eu podería intervir sobre ese proceso. En cambio, a cor non me dá nenhuma chave, nenhuma pauta para intervir no proceso. Por eso, né, somente, como digo, somente o primeiro invariante é realmente un invariante causal. O segundo é un invariante, até ten valor predictivo, porque depois de eu usar eles varias veces, eu posso prever que as bolas vermelhas van a cair, mas ele non me permite, non me dá nenhuma chave para eu poder intervir, né, no proceso que a gente está observando. Somente un deles é un verdadeiro, né, invariante experimental, somente un deles é un invariante estável sob manipulações experimentais, e por eso somente un deles fornece coñecimento causal. E aquí podemos ter outro exemplo de invariante estável sob manipulações. O que temos aquí é unha escultura que é unha manifestación daquilo que se chama arte cinética. É unha arte con movimento, no caso con un movimento que pode ser producido pelo propio espectador da obra artística, e neste exemplo se trata de algo moito simples. Se trata de unha serie de engranaxes articulados un con outros, configurando unha especie de máquina particular, porque é unha máquina que non produz nada, somente movimento, mas que para entrar en movimento precisa que nos movamos a manivela que está marcada con a seta verde. E se nos movemos esa manivela, rápidamente nos vamos a descubrir un invariante.
todos nós descubriríamos rapidamente un invariante. O que descubriríamos é que o sentido do movimento dos engranaxes depende do sentido no cual eu mexo a manivela. Non necesariamente que se eu mexo a manivela, por exemplo, en dirección horaria, todas as engranaxes se van a mover en sentido horario, porque justamente a escultura de arte cinético está feita para producir un efecto máis interesante que ese. Cando eu mexo a manivela en sentido horario, algúns engranaxes se van a mover en sentido horario e outros en sentido antihorario. E quando eu, pero contrario, mexo a manivela en sentido antihorario, se vai invertir esa relación. E além do máis, non somente eso vai depender da miña operación, sino que conforme eu mexo máis rapidamente ou menos rapidamente a manivela, máis rapidamente ou menos rapidamente se moven as engranaxes. Entón aí é que a gente descobre, que existe unha relación causal entre o movimento da manivela e o movimento das engranaxes. Isto é obvio, justamente ese é o principio da escultura cinética, en particular desta que temos na frente. Conforme a gente mexe a manivela, digamos, diferente, conforme seja noso movimento, conforme seja su sentido e súa velocidade, diferente será a velocidade e o sentido en que giran as diferentes engranaxes. Mas justamente ese carácter regular que me permite controlar o movimento das engranaxes a partir do movimento das manivelas, o que me permite dizer que o movimento da manivela, aquele movimento que eu estou causando, é a causa do movimento das engranaxes. A gente podría pensar, por exemplo, que en unha escultura cinética que na realidade seja un trambique, donde ten unha manivela e o espectador mexe ela, mas na realidade o que existe é un motor que move as engranaxes. O sea, por exemplo, podría ser un truque, você acha que está perante unha obra de arte cinética donde o movimento da manivela digamos, afecta ao movimento das engranaxes, mas na realidade non é nada disso, sino que se trata simplemente de que as propias engranaxes obedecen a un motor que a gente non está conseguindo ver. Entón, como é que a gente podería sair da dúbida de que eso fose así ou non fose así? Imaginen que a gente comeza a mover a manivela, está no museo, a gente feliz, mexe a manivela e se sente feliz por estar facendo mover as engranaxes da escultura, E alguén nos diz, mas como sabe que você está realmente facendo mover as engranaxes e non que se trata de un motor, que na realidade há un motor escondido que move as engranaxes? Bom, e a gente pode sair da dúbida. E a gente vai sair da dúbida instintivamente, todos nós sairíamos da dúbida da mesma forma, vendo que ese movimento das engranaxes está sempre asociado á forma en que nós movemos a manivela. Conforme noso movimento da manivela é maior en unha dirección ou outra, eso afecta os movimentos da engranaxe. Faz que as engranaxes se movan nunha dirección ou outra. E se o noso movimento é máis rápido, va a ver esa rapidez vai se refletir de forma regular no movimento das engranaxes tamén. E iso é o que nos va justamente a dar a certeza de que estamos perante un coñecimento de tipo causal. O sea, nos va a dar a certeza, a evidencia que non estamos en posesión, que nos estamos entendendo o elemento invariante que rige o funcionamento desa máquina e que nos permite, digamos, controlar ese movimento e, en certa forma, dizer tamén, explicar causalmente ese movimento. Se alguén nos pregunta por que, por exemplo, se de pronto unha engranaxe deixou de se mover en un sentido e pasou a se mexer en outro sentido, alguén nos pode preguntar por que iso aconteceu, e nós poderemos responder, aconteceu porque eu mudei o sentido do movimento da manivela. Como você sabe que isto é así? Eu sei porque se eu volto a mudar o sentido do movimento da manivela, volta a mudar o sentido do movimento desa engranaxe. E além do máis, a velocidade dese movimento tamén está asociada con a velocidade na cual eu mexo a manivela. Aí, eso que é o que nos dá as
certeza do conhecimento causal, né? E é justamente isso, né, essa explicação de por que acontecem essas mudanças de movimento, todos nós, né, as consideramos como explicações causais válidas, mesmo que elas, lógicamente, não estejam apoiadas, articuladas em nenhuma lei universal. É verdade, vocês teriam razão a me dizer que todo aquilo que acontece en esta escultura de arte cinética está explicável por leis físicas. De fato, se trata de un dispositivo mecánico que é, vamos a dizer así, presa fácil das leis da mecánica. Mas o que importa aquí é que para nos entender e explicar ou controlar o movimento dessas engranagens, a gente não precisa saber de cinética, não precisa saber de mecânica, né? E mesmo que a explicação mecânica fosse também válida, a nossa explicação de que por que acontece tal ou qual mudança de movimento nas engranagens em virtude de nosso movimento da manivela também é uma explicação causal válida, mesmo que, insisto, ela possa ser complementada posteriormente, fundamentada por uma explicação de outra natureza. E há, por fim, uma razão importante para eu trazer o exemplo de uma obra de arte cinética para mostrar a noção de invariante. Porque, justamente, há uma coisa que a gente pressupõe própria de toda obra de arte, que é sua singularidade. E aí, né, o que a gente vê é um invariante puramente singular. É um invariante, sim, mas é um invariante somente se referido ao movimento de essa máquina. O funcionamento dessa máquina, o funcionamento dessa escultura, obedece a esse invariante que, né, que tem a ver com o movimento das manivelas e toda uma série de relações que existem entre as diferentes engranagens. Esse invariante, né, se a gente o considera ele somente entre essa relação entre manivela e as engranagens, é uma invariante puramente local, né, que vale somente para essa máquina que a gente tem delante, no máximo, né, para outra máquina semelhante que tenha também uma estrutura semelhante. Diferente, em cambio, vejam bem que se eu, em lugar de dar uma explicação fácil e válida, e também válida, na base dessa relação experimental, dessa relação puramente de manipulação que há entre a manivela e a engranagem, em lugar disso, eu vou mais longe, vou mais ao geral e procuro, né, uma explicação puramente, uma explicação em termos de leis físicas, aí sim, claro, minha explicação continuará sendo uma explicação causal, mas ela vai ser uma explicação basada em uma invariante mais universal, né, porque justamente vai utilizar as leis físicas, que são invariantes mais universais do que aquela que simplesmente refere à vinculação entre manivela e movimento das engranagens. E isto nos leva à ideia de que existen invariantes mais ou menos locais, né? Por exemplo, o invariante, quando o brinquedinho do neto de Elliot Sober é apoiado sobre a sua base P, suas bolinhas pequenas chegam até o fundo, é um invariante local que se aplica somente a esse brinquedo, né, a todos aqueles brinquedos, né, que usem o mesmo princípio. En cambio, todo corpo inmerso en un fluido padece unha forza en sentido contrario a forza gravitacional, que é igual ao produto do peso específico do fluido pelo volumen do corpo, é un invariante, né, cuya universalidade permite que nos tratemos ele como unha lei. Agora, a idea é que, mesmo que vocês possam considerar desejável sempre tentar progredir e conseguir explicar os fenómenos que nós explicamos a partir de invariantes o máis universais possíveis, mesmo que eventualmente eso se possa considerar como un objetivo epistémico válido, eso non quer dizer que o invariante, cuando o brinquediño do neto de Elliot Sober é apoiado sobre súa base P, súas boliñas pequenas llegan até o fundo, né? Eso que a universalidade seja un bon valor cognitivo, non significa que este invariante local, específico de un brinquedo en particular, non seja coñecimento causal, e que, dependendo quais sean nosas metas cognitivas, non seja un coñecimento causal válido,
e relevante para nós. E agora podemos usar esta idea para entender a estrutura de uma explicação biológica, fisiológica, muito simples, muito simples, que acho que não mereceria, digamos, que eu sequer comentasse o slide, mas tudo bem, vamos lá. Imaginem que temos uma pessoa de nome Carlos Tomatis, que está fazendo um teste ergométrico, aqueles que, en cual você é colocado numa esteira elétrica e conforme a velocidade e se va medindo o ritmo cardíaco do sujeito sometido a prova conforme a velocidade da esteira vai se incrementando ou va disminuindo, É un tipo de prova que supostamente a maior parte de vocês non se ten submetido, mas con o tempo muchos de vocês pasarán por eso como está pasando, imaginemos en este momento, Carlos Tomatis. E nos imaginemos que o que nos vemos que no lapso de tempo T, ou seja, desde que a prova comezou até agora, o ritmo cardíaco de noso amigo Tomatis se incrementou e que ese incremento foi proporcional ao incremento da actividade física realizada. E aí, então, como é que a gente pode explicar isso? Bom, aí a gente pode explicar isso dizendo, bom, no lapso de tempo T, nesse momento, nesse lapso de tempo, desde que começou a prova até agora, Carlos Tomati incrementou a intensidade de sua atividade física. Ou seja, ele começou simplesmente andando, como a gente andaria tranquilamente numa caminhada relajada, entre nossa casa e o boteco da esquina, mas de pronto ele começa, é forçado a começar a andar mais rápido, como a gente teria que andar, talvez, para alcançar um ônibus que está por ir embora. Bom, e aí, nessa mudança de ritmo, a gente descreve, tem como resultado que o ritmo cardíaco de Tomatis se incrementa. E como é que a gente pode explicar isso? Bom, para explicar isso a gente apela a uma regularidade causal, a um invariante causal fisiológico que diz que a actividade física incrementa o ritmo cardíaco. Ou, en todo caso, que o ritmo cardíaco sempre é proporcional á intensidade da actividade física realizada. Outra forma de formular a mesma idea. Eso é o que explica o que está acontecendo con Tomatis. Como eu tenho certeza de que ese invariante, esa regularidade causal é válida e que realmente explica? Bom, porque eu voy a confirmar eso ao longo de toda a prova ergométrica. Conforme o ritmo a velocidade da esteira decreza e entón Tomatis posa marchar a menor velocidade, menor será seu ritmo cardíaco. E cuanto con maior velocidade ele camine, teña que caminar ou incluso trotar, máis rápido será seu ritmo cardíaco. E vexan ben que todos nós aceitamos eso como unha explicación causal, mesmo que a idea actividade física incrementa o ritmo cardíaco non posa ser considerado por ningún de nós como unha lei. É simplesmente unha regularidade causal, un invariante causal que se aplica a aqueles seres vivos dos quais se pode dizer que teñan algo semellante a ritmo cardíaco porque eles ten un corazón. Donde non ten corazón non ten ritmo cardíaco e, por tanto, este invariante non se aplica. Ele, entón, é un invariante que se aplica somente a un grupo particular de seres vivos, a un determinado grupo monofilético, unha entidade individual, lembren módulos anteriores, que apresenta a particularidade de ter corazón e, por tanto, deles ten sentido falar de ritmo cardíaco máis ou menos acelerado. Quer dizer, eso non é, a rigor, unha lei, eso non ten a universalidade da lei, porén, constitúe sin coñecimento causal. E acho que agora nos podemos entender esta definición de invariante que apresenta un autor que é justamente alguén que tamén aceita a posición de James Woodward sobre as explicacións causais. E este autor o que dice que un invariante, ele define os invariantes desta forma.
As regularidades invariantes descrevem relações de dependência entre variáveis, digamos assim, que podem ser usadas para manipular coisas. Uma regularidade invariante descreve o que acontecería con o valor de unha variável presente en unha regularidade ou relación se o valor de unha ou máis variáveis fose alterado por intervención ou manipulación. Vexan ben, entón, no caso da regularidade a actividade física incrementa o ritmo cardíaco, ele establece unha relación entre dúas variáveis, actividade física e ritmo cardíaco. E diz que se eu incremento a actividade física, se incrementa o ritmo cardíaco e que se eu diminuo a actividade física, se diminúe o ritmo cardíaco. Por eso se trata de un invariante estable sobre manipulaciones que sirve para construir explicaciones causales. Como también acontece con o principio de Arquimedes. O principio de Arquimedes establece una relación constante entre, por un lado, peso específico y volumen do corpo, y por otro lado, empuxo. De forma tal que se eu manipulo volumen do corpo e ou peso específico do líquido, teré resultados, teré efeitos proporcionais de mudanza no propio empuxo. E isto nos coloca outra vez perante aquela idea que, digamos, pode haber existe, o que se pode pensar en un continuo de invariantes causais que van dos máis locais e efímeros, como invariante dunha escultura cinética que hoxe existe e amanhã pode deixar de existir, pode ser destruída, até os universais máis estáveis, como o principio de Arquimedes, que nos presupomos que sempre vai se cumplir en cualquier condición en donde exista un campo gravitacional, que é unha condición de contorno necesaria para que o principio de Arquimedes se cumpla. Ou seja, mesmo que exista unha gradación tan alta, unha margen de mudanza tan alta na universalidade, en todos os casos temos coñecimento causal que pode ser relevante e adecuado para os nosos objetivos cognitivos. E chegamos así ao que a gente podería chamar justamente o conceito experimental ou manipulativo de causalidade, que se podería formular da seguinte forma. Se dados dois sistemas, ou se vocês queren dúas variáveis, mas podemos usar ou formular isto de unha forma máis geral, se dados dois sistemas, x e y, é posible controlar ou modificar controladamente os estados de y, controlando ou modificando controladamente os estados de x, mas o contrario non é posible, entón os estados de x causan os estados de y. Esta sería a idea geral de causalidade vista desde o punto de vista experimental ou manipulativo, que prescinde de cualquier referencia a unha lei. En ela, há dois elementos, eu coloquei tres, depois explico por qué, por un erro, mas explico o meu erro. Por un lado, vemos que ese conceito preserva a idea de asimetría da relación causal, que eu já falei no módulo anterior, que é moito importante. A relación causal sempre é unha relación da causa para o efeito, mas ela non é simétrica, non va do efeito para a causa. E aí, tácitamente, a referencia a unha invariante sustituída pela a referencia ao invariante sustitúe a referencia á universalidade. Aí, digamos, o que importa é a invariancia e non a universalidade. Tamén há peço disculpa pelo erro no slide. E ainda há unha segunda condición que eu achaba que podía non mencionar, mas já que estou recoñecendo equívocos no slide, vou apontar o fato de que esa relación invariante non necesariamente ten que ser apresentada en forma cuantitativa. Clásicamente, nas leis científicas, a relación entre as variáveis conectadas por unha lei é unha relación de tipo expresável en termos cuantitativos. Son valores cuantitativamente expresados que fican correlacionados pela lei. E así tamén se dá en outros invariantes que non son de carácter nómico, que non son leis. Por exemplo, a relación que existe entre incremento da actividade física e incremento do ritmo cardíaco é unha relación que pode ser relativamente fácil de cuantificar. Mas poden existir outras relações que non son tan facilmente cuantificáveis,
mas que tamén poderán ser consideradas relações causais se no meio, se entre elas, entre ese estados de dois sistemas ou entre os estados de dúas variáveis, eu encontro un invariante que me permite controlar esos estados manipulando unha delas, sin que necesariamente exista aí un coñecimento expresável en termos matemáticos. O que importa entón non é nem a matematización nem a universalidade. O que importa para entender a relación causal é que os estados de unha das variáveis ou de un dos sistemas posan ser controlados experimentalmente, controlando e modificando os estados da outra variável ou do outro sistema con o cual meu invariante o correlaciona o primer sistema ou a primeira variável. E esa entón sería esta noción de manipulativa de causalidade que nos va a permitir dar o siguiente paso, que é analizar algúns problemas da explicación causal en biología que ficaron abertos no módulo anterior. En primeiro lugar, o que esta concepción manipulativa ou experimental das explicacións causais ou da causación en geral vai nos permitir é cuestionar aquela idea da heteronomía explicativa da biología funcional. Lembro a idea que, como eu falei, está já en Ernst Mayr, mas máis claramente foi formulada máis recientemente por Marcel Weber no libro dele Filosofía da Biología Experimental, segundo o cual as disciplinas biológicas que pertencen ao campo da biología funcional ou que aquilo que Weber llama biología experimental non precisan de leis causais porque ese coñecimento causal é fornecido por leis da física e da química que son utilizadas para explicar causalmente, mesmo que esa utilización seja tácita ou implícita, mesmo que estas leis non estejan formuladas explícitamente no momento de construir as explicacións causais. A gente vai dizer que a gente non precisa presupor esa articulación tácita de leis físicas nas explicacións da biología causais da biología funcional, sino que é suficiente con percibir que esas explicacións están articuladas a partir de invariantes que son de carácter puramente biológico e en particular nos exemplos que a gente vai utilizar de carácter puramente fisiológico. Isto é, vamos a ver que basicamente, en geral, no dominio da biología funcional, da biología experimental, a explicación causal se basea en invariantes experimentais non nómicos e que son invariantes, como eu digo, de carácter específicamente biológico. E sobre isto se pode facer unha observación histórica, que ten a ver con o que Claude Bernard dicía no libro dele Introducción ao Estudo da Medicina Experimental de 1865. Aí ele alude a isto que nós chamamos invariantes experimentais. A gente lê con detenimiento o libro, a gente ve que ele está falando de eso que nós chamamos invariantes experimentais. Só que ele o chama de leis. Claro, en 1865 o vocabulario da análise epistemológica non era o mesmo que nós utilizamos agora. Digamos, a filosofía da ciencia, pelo menos en termos de cuidado terminológico, ten evoluído moito, non somente en termos de cuidado terminológico, mas tamén en termos de cuidado terminológico ten evoluído moito, a noción do conceito de lei e as regras para a utilización do termo lei están mellor, eu diría, máis claramente coñecidas actualmente, digamos, a palabra lei non se usa con a flexibilidade e o pouco cuidado que era usada moitas veces no século XIX, mas, independentemente de eso, e que eso se percibe no texto de Claude Bernard cando ele usa o termo lei, cando a gente ve de que leis ele fala, ele está falando de invariantes fisiológicos locais que ele insiste moito en sí que sexan pasíveis de serem expresados numéricamente, que son utilizados ou que poden ser utilizados nas explicacións fisiológicas. E vou dar dois exemplos
destes invariantes mesmo que non son da obra de Claude Bernard, mas que son moito simples e aliás son exemplos de manual, justamente son exemplos de manual de invariantes fisiológicas, né? Que encontré en máis dun manual porque eles son justamente bons exemplos de o tipo de coñecimento que se pode procurar en fisioloxía. O primeiro dele ten a ver con un exemplo de algo que acontece con patos, eu non sei se son patos de todas as especies ou somente patos franceses de alguna especie francesa, porque son exemplos que eu teño tirado de libros franceses, né, que é un exemplo de algo que se verifica, né, en estes patos, que é que durante o verán o incremento da luz do sol estimula maiores secreções da hipótesis que nos machos causan un crecimiento dos testículos. Né? O sea, de fato, o que se verifica é que o tamaño dos testículos destes patos crece durante o verán. E a hipótesis é que eso se explica, né, pelo incremento da luz do sol que estimularía as secreções da hipófisis que produciría ese crecimiento dos testículos. E como é que este invariante causal se confirma? Bom, ele se confirma por unha manipulación experimental simples, né? No verán podemos tapar os ollos de algúns patos e iso vai afectar o crecimiento de seus testículos en proporción á duración desa obstrucción. De fato, isto se verifica, né? Se a gente faz eso, né? Eso acontece, né? No verán, estando a temperatura constante, a gente toma 2 grupos de pato, né? Digamos que están criados prácticamente no mesmo local, mas você deixa con os ollos tapados, né? E outros non. Né? Todos se alimentan de igual, todos están sometidos á mesma temperatura, mas en un deles os testículos crecen e en un outro non. E non somente eso, sino que você pode graduar ese crecimiento graduando a quantidade de horas ao día que os ollos dos patos fican tapados e que eso vai ter un efeito proporcional sempre nos tamaños dos testículos. Aí entón você vai poder dizer que, né, a idea de que nos patos durante o verán, né, o incremento da luz do sol estimula maiores secreções da hipótesis e que eso causa o crecimiento dos testículos, né, esa idea vai poder ser validada como un verdadeiro invariante causal que me está fornecendo, justamente ese invariante causal me está fornecendo coñecimento fisiológico. O sea, ese invariante causal é un átomo, un elemento, unha molécula, se vocês queren, de coñecimento fisiológico. A idea sería, e en isto já é prácticamente Claude Bernard, que o coñecimento fisiológico é un acúmulo, né, o máis sistemático posible, mas é sobre todo un acúmulo de este tipo de invariante experimental que me permite, né, control experimental de algúns procesos fisiológicos e que por eso eu considero justamente un coñecimento causal verdadeiro, válido, do funcionamento dos seres vivos. Como tamén pode acontecer con este outro exemplo, né? Que é un exemplo que ten a ver con a velocidade germinativa dos grãos. Né? As sementes, né? Cada tipo de semente, né? Dentro de diferentes especies e posiblemente dentro de variedades dentro da mesma especie, ten un determinado índice de velocidade germinativa vinculado á temperatura. Así entón, por exemplo, a velocidade germinativa do grão de trigo dependerá da temperatura e atinge seu máximo en 28 grados, sendo que por baixo de 5 graus e por cima dos 37 a velocidade é nula. O sea, para o grão de trigo existe, né, a necesidade de unha temperatura para ele germinar de entre 5 e 37 graus, mas quanto maior seja a temperatura até os 37 graus, máis rápida será esa germinación. Né? Cultivos de trigo feitos en regións moito frías ten unha velocidade de germinación menor e cultivos de trigo en regións máis quentes van a ter unha velocidade de germinación maior. E isto incluso até pode ser usado de forma experimental. Eu posso pegar diferentes sementes, né, de trigo e eu posso, né, manipular a súa velocidade de germinación en laboratorio manipulando a temperatura da cual esa germinación acontece. E aí entón outra vez existe aí temos outra vez un exemplo de coñecimento fisiológico, isto é a correlación causal que existe
entre temperatura y velocidade germinativa, que incluso en este caso tamén é un coñecimento que se pode exprimir en termos cuantitativos, mas que non envolve aí nenhuma lei. Non hai nada que que teña a universalidade que nos asociamos ás leis. De fato é algo que se aplica no caso concreto de unha semente, né, en particular, né, de unha sementes de unha determinada especie, porque ese margen é unha margen que ten a ver con sementes de diferentes especies. O sea, esa margen de variación muda conforme as especies mudan, e tamén, como acontece tamén con o caso do exemplo dos patos, né, é un invariante que se aplica somente, né, a un grupo taxonómico particular, que son aos patos, posiblemente tal vez a algunhas poucas especies de patos donde se verifique esa correlación. Por tanto, non son leis, e tamén non somente non son leis, sino que en nenhum dos dois casos a gente conseguiría apontar cuál sería a lei física que estaría por atrás de iso. E é aí onde aparece a fraqueza de unha teoría como a de Marcel Weber que sería a teoría da heteronomía explicativa. Porque se a teoría dele fose certa, se esa concepción fose certa, a gente debería pelo menos entrever cuál sería a lei física ou química que estaría en xogo, né, en este tipo de invariantes, que estaría presuposto en este tipo de invariantes experimentais. E sobre eso hay dos cosas a decir. En primer lugar, que esas leyes no son fáciles de ser identificadas, y no solamente no son fáciles de ser identificadas, sino que a gente no precisa de que ellas sean identificadas para que nos podamos considerar eso conocimiento causal válido. Y de facto nos o consideramos como conocimiento causal válido, no porque exista esa eventual fundamentación en termos de leyes físicas y químicas, sino justamente que o consideramos eso como conocimiento causal válido porque él justamente nos permite ese control experimental dos fenómenos que Woodward y tamén Claude Bernard consideraron muito ben como, né, a chave de todo conocimiento causal. Digamos, isto está claro en Woodward, mas tamén estaba claro no libro de Claude Bernard, Introducción ao Estudo da Medicina Experimental. A conocimiento causal cando eu teño capacidade de controlar experimentalmente os fenómenos que eu estou estudando. E é máis ou menos na mesma vía, pelo mesmo camino, pela mesma liña de raciocinio, que a gente pode chegar a entender como é que funciona e opera a explicación causal no dominio da biología evolucionaria. Porque aí tamén estamos perante explicacións causais que se estructuran non na base de leis, sino na base de un tipo de invariante moito particular, que é o que eu ia chamar de invariantes selectivos, que son invariantes que análogos en algún sentido àqueles que acabamos de ver no caso da fisioloxía, mas é importante, né, apontar, né, antes de entrar no asunto, que se trata de invariantes que non ten a ver con relacións causais que acontecen no interior de un organismo, sino que ten a ver con relacións causais que acontecen, primeiro, no plano populacional, e máis especificamente, no plano populacional cando as populacións son entendidas como demes, isto é, cando as populacións son entendidas en nunha secuencia geracional mínimamente significativa como para que se posan verificar, né, os efeitos evolutivos máis simples que a gente posa vir a considerar. E para explicar isto tamén vou utilizar un exemplo de manual, o sea, un exemplo que cualquier estudante de biología mínimamente familiarizado con genética de populações ten que coñecer, que é o exemplo do melanismo industrial en Viston betularia. Nese exemplo, clásico, nos manuais de genética de populações e particularmente no que ten a ver con a genética ecológica de populações, nese exemplo, se verifica un invariante selectivo claro e relativamente fácil de analizar. Sería o siguiente: en populações de Viston betularias,
submetidas à depredação do tipo analisado no exemplo de melanismo industrial, uma coloração de asas semelhantes a cor das superfícies na que estas mariposas se posan funciona como coloração críptica defensiva e o melhor desempenho dessa função resultará em maior sucesso reprodutivo diferencial. E o perdão, tem que tirar o acento, é uma conjunção, não é o verbo, né? E o melhor desempenho dessa função resultará em maior sucesso reprodutivo diferencial. Lembrem-se, né? O exemplo é aquele de essa mariposa, né, que comum em certos bosques de Inglaterra, né, ou de Grã-Bretanha, que apresenta sempre comumente duas colorações possíveis, uma coloração clara e uma coloração melânica, e que durante muito tempo, né, a variante mais comum nessas populações tenha sido a variante clara, mas que ao longo do século XIX, porque de fato isto foi observado, né, já há muito tempo, incluso antes de que aparecesse a genética ecológica de populações, né, o que se foi observando é que a variante clara iba diminuindo e iba ficando mais comum a variante melânica. E incluso se asociou, né, essa mudança com o escurecimento da corteza das árvores que acontecia por causa da contaminação produzida pela indústria. Conforme a Inglaterra iba se industrializando, né, ya na realidade do século XVIII en adiante a industrialização foi muito acelerada, né, os bosques iban ficando progresivamente mais con ou muitos bosques iban ficando con as suas árvores tingidas pelo fuligem produzido pela indústria, né, e isso, né, asociado con eso se percibía, né, uma mudança que os naturalistas, né, percibían uma mudança na proporção das colorações em Viston betularia, né? As claras deixavam de ser as mais frequentes e passavam a ser as mais frequentes as escuras. Bom, surgiu também, então, isso não, parece que a ideia surgiu, né, muito cedo, de que, existia relação entre esses dois elementos. E conforme o tempo foi passando, né, a ideia começou a se articular melhor e se começou a pensar de que justamente isso podia ter a ver com a predação. Que os pássaros que predavam estas mariposas, né, distinguían e enxergaban as mariposas à luz da lua, né, ou a luz que podía existir no fin do día, ou a luz da lua, né, estes pásaros enxergaban estas mariposas, perdón, cuando elas se posaban nas árvores, e que, por tanto, se as árvores eran claras, as mariposas escuras eran máis visíveis, e se as árvores eran escuras, as mariposas claras eran as máis visíveis. Por iso, na época en que os bosques non estaban tingidos pelo fuligem, ou aínda hoxe, nos bosques donde a fuligem non tiña tingido as árvores, a variante clara era máis común, sendo o contrario nos bosques donde a fuligem tiña tingido a corteza das árvores, tornando ela máis oscura. Aí, né, a variante escura ficaba máis protegida, menos visíveis e, portanto, ficaba máis frecuente. O sea, había unha presión selectiva en un caso a favor da variável escura e no outro caso unha presión selectiva favorável á variante clara, né? E aí é que de eso surge, né, esta invariante, né, en populações de Viston betularia submetidas a depredação do tipo analizado no exemplo do melanismo industrial, unha coloração de asas semelhante a cor da superficie na que esas mariposas se posan, né, máis clara no caso de árbores claros, máis oscura no caso de árbores oscuros, vai funcionar como coloração críptica defensiva e o mellor desempeño desa función vai resultará en un maior suceso reproductivo diferencial. Eso é o que a gente chama de un invariante selectivo, né? E ele ten, né, vejam bem que ele tem todos os ingredientes que tem que ter, né, a referencia a unha presión selectiva, né?
para nós poder falar de uma pressão seletiva, temos que ter sempre dois elementos, né? Temos que ter um fator ecológico que gere uma ameaça ou uma oportunidade para os indivíduos de uma população, e temos que ter variantes hereditarias que resulten em ou uma melhor resposta a esta ameaça ou em um melhor aproveitamento da oportunidade. Vejam bem que interessante isto, né? Uma pressão seletiva parece uma força gravitacional, em algum sentido. Né? Você, para ter uma força gravitacional, tem que ter dois corpos. Você não pode ter gravitação existindo um único corpo no universo. Né? Tem que ter dois corpos. Aqui, para ter uma pressão seletiva, você precisa ter duas coisas. Um fator ambiental, sim, mas o fator ambiental em si mesmo não define a existência de uma pressão seletiva. E do lado da população tem que haver variantes hereditarias que permitam ou uma melhor resposta, por exemplo, a uma ameaça, como pode ser a depredação, ou um melhor aproveitamento de uma oportunidade, como pode ser, por exemplo, uma nova fonte de alimento. Neste caso, né, se trata de uma ameaça que é a depredação. Temos uma ameaça, temos o factor ambiental, que é a ameaça colocada pelo depredador, e do outro lado temos mariposas que podem ser de duas cores, brancas e oscuras, sendo que dependendo das condições do ambiente, né, as oscuras vão responder melhor ou pior a essa ameaça, ou as claras vão responder melhor ou pior a essa ameaça. Então temos esses elementos, e a partir desses elementos, né, temos esse invariante seletivo que é estável sob intervenções. Por que ele é estável sob intervenções? Porque justamente ele me aponta uma série de variáveis sobre as quais eu poderia intervir para mudar o que está acontecendo. Por exemplo, se é verdade que a cor é protectiva em virtude, a cor da borboleta, mariposa é protectiva em virtude da cor das árvores, isso quer dizer que se eu, por exemplo, tenho um bosque onde as mariposas escuras são mais frequentes do que as claras, se eu conseguisse reaclarar o bosque, por exemplo, parando totalmente a actividade industrial, a população de claras volveria a voltar a crescer, sua frequência se veria incrementada, o que de fato aconteceu, porque conforme foram sendo introduzidos controles de poluição ou incluso conforme a Europa em geral se foi desindustrializando, né, e as indústrias foram migrando para outros países, né, como para a China, por exemplo, né, os bosques, conforme os anos foram passando, a corteza dos árvores se foi renovando, a chuva foi limpando as superfícies, né, a cor do substrato foi mudando, né, aí também a população de claras se incrementou. Ou também, por exemplo, o que poderia acontecer se eu associo a mudança do incremento da frequência de qualquer das duas colorações a depredação, se eu anulo ou modifico a depredação, isso também vai ter que ter efeito nessas frequências. Por exemplo, se eu identifico o predador, o pássaro que é o predador dessas borboletas, e eu mato a todos esses pássaros, por exemplo, os enveneno, não sei o que faço para que todos eles desapareçam, né? Ou, por exemplo, coloco uma espécie que faça um controle biológico e mate os pássaros que matem as borboletas, né? E o pássaro esse desaparece, é muito possível que, ao desaparecer a pressão de predação, né, a proporção entre claras e escuras se volte a equiparar. Não que uma passe a ser maior do que a outra, mas que simplesmente se equipare, porque agora nenhuma das duas apresenta nenhuma vantagem ou desvantagem em particular. Ou seja, isto que eu chamo de invariante é simplesmente a explicação que nós damos do que está acontecendo. Mas por que eu digo que se trata de um invariante estável sob intervenções? Porque ele é semelhante ao invariante ou desempenho de Elliott-Sober. Quando eu digo as bolas mais pequenas ficam na parte inferior do brinquedo, né, eu estou tacitamente, digamos, formulando um conhecimento causal, que está aludindo a justamente o fato das bolas pequenas poderem passar, né, pelos buracos até o fundo do brinquedo. E aqui, né, eu estou com um conhecimento causal mais complicado, que descreve uma relação, uma espécie de diagrama
de relaciones causales entre variables que me permitiría a mí modificar de diferentes formas los estados de estas variables. Y con esto llegamos a lo que podría ser el final de nuestra exposición, donde a gente puede pensar en una clasificación de dos tipos de teorías que nos permiten construir explicaciones causales. Y voy a usar dos palabrinhas un poquinho exquisitas. Una es la palabra nomocausal y otra es la palabra idiocausal. Nomocausal é a mais fácil de entender. Nomos, em grego, é lei. Eu já usei a expressão nómico aqui. Então, há teorias cujo elemento causal está fornecido por leis. Mas há outras teorias onde esse elemento causal não está fornecido por leis, sino que está fornecido por invariantes causais mais locais, mais particulares do que as verdadeiras leis científicas. E eu chamo a elas idiocausais, utilizando o prefixo idio, que justamente tem a ver com individualidade. Quando a gente usa a palavra idiota tem a ver com justamente alguém que é totalmente isolado em si próprio. Um idiota, justamente pelo caso de ser uma pessoa totalmente fechada em si mesmo, não aberta ao mundo e, portanto, não pode pensar, não pode aprender. Essa seria a característica da idiotice. Porém, aqui, nem sempre o prefixo é usado nesse contexto. Por exemplo, ele foi usado na filosofia da ciência de fins do século XIX e início do século XX, e ainda aparece em alguma literatura mais atual, na oposição entre ciências nomotéticas e ciências ideográficas. As ciências nomotéticas são aquelas que explicam a partir de leis, a física, por exemplo. E as ciências ideográficas são aquelas que estudam processos individuais, que descrevem e analisam processos individuais e que não utilizam leis. Eu acho que a distinção, como tem sido classicamente utilizada, não é totalmente satisfatória, mas eu acho que ela se pode retomar de alguma forma e dizer que há teorias que são nomotéticas, no sentido de que são nomocausais, porque sua explicação causal se basa em leis, e há outras teorias que incorporan leis, ou seja, não são totalmente não nomotéticas, mas o elemento causal que elas têm não é um elemento fornecido por leis, sino fornecido por invariantes experimentais mais locais, mais particulares, que valem para agrupamentos específicos de fenómenos. Então, por exemplo, a mecânica clássica seria o exemplo em chefe de teoria nomocausal. Ela tem uma lei de força zero, a primeira lei de Newton, o princípio de inércia, que nós analisamos no módulo anterior. Também tem leis consequenciais, como a segunda lei e a terceira lei também. E tem leis causais, poucas, mas boas, como o princípio gravitacional. Mas, do outro lado, podemos ter teorias idiocausais, como a teoria da seleção natural, que tem leis de força zero, como, por exemplo, essa lei fundamental que tem uma formulação possível, que é o princípio de Arquimedes, leis consequenciais como o princípio de seleção natural e as leis da genética de populações, mas cujo funcionamento causal, cujo conhecimento causal não é fornecido por leis, mas por um número indefinidamente ampliado de invariantes causais muito locais e que em ocasiões não somente são locais, sino que são muito efímeros, né? Rigem somente enquanto rigem certas condições que se sumen, que se essas condições deixam de existir, né, esses invariantes causais deixam também de ter validade. Né? Entre esses invariantes estariam as pressões seletivas, né, que nós analisamos, mas também esses invariantes que Claude Bernard, mesmo compreendendo muito bem seu funcionamento e seu valor cognitivo, né, às vezes chamou de leis fisiológicas. E com isso, então, né, terminamos esta unidade da disciplina.